Mas eu queria tocar com você numa coisa que eu nunca vi você falar o... saiu até um livro recente sobre o seu avô, não é? Você leu? Não li, porque o que aconteceu foi o seguinte: o livro saiu, já estava essa maluquice aí de pandemia, Já, e aí, já estava na eu pandemia. recebo, pois é, eu recebo o livro do Brasil com a minha família trazendo o livro para mim. Minha mãe vem me visitar e tal, sempre traz livro, porque não adianta, eu tenho muito livro. E eu estava curioso para ler esse livro. Aí veio a pandemia e tudo mais. Abordaram esse assunto no Pânico e me perguntaram e tudo mais. Eu falei: ó, não li, não tenho opinião sobre o livro, mas eu acho estranho, sempre achei, que alguém faça um livro sobre uma personalidade e não consulte a família da personalidade. Não precisa, não é consultado tipo, posso escrever isso ou posso Uhum. escrever aquilo. É Mas consultado poderia você. entrevistá-lo, né? Claro. Entrevistar Se eu os for, filhos, os netos. Claro, é o lado humano, né? Que o jornalismo chama de o lado humano da pessoa. Tinha que estar ali, né? Ele vem da família, né? Não vem da publicação do jornal. é claro, e a fonte primária de pessoas que testemunharam os fatos. É. Então, por exemplo, meu E pai, ninguém da sua família foi ouvindo? ninguém. E ele Eu, era um cara legal, um avô legal? Como é que era o muito Figueiredo? legal, Porque muito legal. ele era bravo pra caramba, né? Só para fora, só para Ah, fora. Ele era é? muito franco, ele era muito franco. Ele tinha um humor publicamente muito sarcástico. Eu vejo as entrevistas dele hoje, olhando Hum. retrospectivamente, e eu vejo um humor, uma ironia que os jornais muitas vezes não percebiam que ele tá, ou não quiseram perceber. A imprensa sempre teve tendência, né? Um humor assim muito ácido, muito engraçado, muito caricato, assim, a forma de você olhar os comentários que ele fazia. Ele É, tinha uma impaciência maravilhosa, né? Impaciência. Com Uma jornalista, tinha muita impaciência impaciência, com assim. jornalista. Eu editei muitas matérias dele, porque quando eu cheguei na TV Globo, antes de ir para o estúdio, e você me assistir no Jornal Hoje, por exemplo, eu fiquei muito tempo editando matérias. É normal, editando para os telejornais e com plantão. E eu me lembro de um plantão no Fantástico, em que o Figueiredo disse, eu me lembro porque eu coloquei isso na página como deixa e tomei uma bronca dessas, assim, monumentais, assim, públicas, porque eu coloquei assim, a deixa era essa. Ele falou, eu sou um velho frouxo, essa que é a verdade. Eu botei aspas e botei isso. E era o corte, era a deixa para o diretor de TV cortar, para o locutor saber que ele ia ler outra cabeça. Isso é a deixa no script de TV. Eu coloquei isso. E aí tomei uma bronca monumental. Aí você quer estar louca, não sei o quê. Eu falei, mas ele falou, não tenho culpa. Aí a minha editora foi na ilha de edição, olhou e falou. E depois que ele falava isso, as pessoas aplaudiam. Ela falou, coloca nos aplausos. Eu falei, fica pior. Se você não quer evidenciar isso, o aplauso. Mas não tive, foi. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Coloquei lá na deixa, depois dos aplausos. Então, eu me lembro de várias frases dele, vários momentos que a gente cortava na Muito, edição, que eram muito debochados, quase, né? Ele muito debochado. debochava, Muito assim, com debochado. muita. Não estava nem aí mesmo. Era Era essa coisa. espontâneo, né? Era uma coisa bem franca. Mas Ele ele tinha. era assim um ditador em casa, um corregedor e tal, ou não? Era um cara amoroso. Zero amoroso com os netos, o tempo inteiro brincando com a gente, contava muita história, é, fazia. Às vezes ele tinha esse humor com a gente também, o que era engraçado. Você não sabia se ele estava brincando ou se ele estava falando sério, e que ele estava brincando, mas você nem sempre tem a capacidade de perceber. E ele fazia muita piada consigo mesmo. Ele dizia isso, que um homem sadio, com a mente sadia, tem que ter a capacidade de rir de si mesmo. Então, olha só, ele era muito autêntico, muito autêntico. Agora, era autêntica também a falta de paciência dele com a imprensa. É. Ele realmente, quando ele era vivo, quando eu disse que ia fazer faculdade de jornalismo, e ele não foi, ele morreu, estava fazendo faculdade de jornalismo, ou estava entrando na faculdade de jornalismo, deve ter sido. Eu espero que ele, onde ele esteja, ele tenha visto o que fim levou, mas não, Mas ele não, não não ficou foi. nem um pouco satisfeito, não, né? Nem um pouco. Ele te esculhambou? Tá, mas me esculhambou mesmo. Achava que era um desperdício.
E no final eu adoro, né? É uma atividade à qual eu voltei a me dedicar depois que eu atingi uma independência financeira, porque pude. Então, eu espero que hoje em dia ele esteja satisfeito onde ele está. Você é um. Porque eu me lembro, eu não conheci eu não conheço seu pai, eu conheci o Johnny. O Johnny, sim. Porque o Johnny pertencia. A gente tinha uma mesa no Antonino. E o Claro. Johnny era do Antonino também, na Onde mesma ele mesa morava. que eu. Hein? Só que ele morava no Antonino, não sei se você Ele ia morava. toda noite. Mas a Toda gente tinha uma noite. mesa fixa no Antonino e tal. Eram as primeiras garrafas de uísque com o nome de cada um, sabe? E eu Não, era um pertencia espetáculo. a O Antonino essa era um mesa. espetáculo. Porque essa mesa tinha vários jornalistas e tal. E eu estava nessa mesa. Então, o Johnny dizia que a dona Dulce era muito carinhosa, era muito afetiva com os netos, né? Era uma pessoa Nossa. cuidadora dos netos e tal. Então, esse relato eu tive, mas eu nunca tive muita coragem de perguntar pelo Figueiredo, pelo Não, general não, Figueiredo. zero. Leda, eu cresci sagrado e religioso. Era a gente, em vez de ir à igreja, eu por um acaso hoje vou, mas na época eu não fui criado indo à igreja, mas a gente ia domingo à casa da minha avó, assistia o jogo de futebol com meu avô, sempre, e tinha lanchinho na cozinha com a minha avó, a dona Dulce, que todo mundo tem a imagem perequetada, não sei o que, blá, É, blá, blá, servindo a gente o tempo todo. Dona Dulce era uma verdadeira dona de casa mesmo, no sentido de que cuidava da casa, ela que fazia o lanchinho, pãozinho, aquele pão presuntinho, não sei o quê, tudo ela cuidando da gente. E muito carinhosa com os netos o tempo inteiro. Eu viajava, às vezes ficava com a minha avó, meus pais viajavam, às vezes a gente ficava com a minha avó. Uma avó espetacular. E o meu avô também muito carinhoso, muito. Gostava de ficar com os netos. Realmente gostava. Era um prazer para ele. E todo domingo a gente estava junto. E isso quando ele não ia da casa dele lá em São Conrado para a casa do meu pai no Recreio. Tinha uma época, logo que ele saiu da presidência, ele ia todo dia para casa do meu pai cuidar da horta dele. Ele gostava de ter horta. Ele gostava de... Aqui eu tenho horta também, às vezes eu fico cuidando da minha horta. Tirando a erva daninha, eu lembro muito dele. você lembra dele, né? Muito, muito. Você tem coisas dele? Você também tem um humor assim sarcástico? Tem, muito. Tem. Excessivamente, às vezes. E a franqueza brutal. E eu me tornei mais franco com o passar do tempo. Eu estou me tornando mais brutalmente franco com o tempo. Inclusive, trabalhando, esses dias eu tive briga lá na rádio, porque a rádio fez uma enquete que eu olhei e falei, não, a pergunta está errada. E aí, pau em cima de mim, a pergunta está errada. A pergunta foi mal feita ao espectador, negócio de orçamento secreto do Bolsonaro. Eu falei, não existe, a premissa da pergunta é errada. Não pode fazer essa pergunta para o espectador. Então, é o excesso. Você sabe que isso dentro do jornalismo não dá, né? Você fazer isso dentro do próprio jornal. Mas é o excesso de franqueza. Eu procuro ser muito preciso e cuidadoso com as minhas palavras, mas sempre para que elas descrevam a realidade da melhor forma possível. Então, eu tenho essa característica de honestidade brutal. E uma coisa que essa eu acho que é muito dele, mas eu só adquiri isso depois de mais velho, e eu não estou velho ainda, mas foi uma coisa mais recente, que foi o fato de eu tentar não ter uma persona. Então, todo mundo que me conhece pessoalmente fala, caramba, você é igualzinho a pessoa que está no ar. Eu falo assim, que Claro. bom que eu não tenho. Por que viver uma vida fingindo, fazendo tipo? E Porra. eu conheço várias dessas pessoas que estão no ar, algumas comigo, e eu falo, pô, esse cara não é nada disso pessoalmente, ele nem acredita no que ele está falando, ele está jogando para a plateia. E eu falo, mas que vida difícil que deve ser. Você É uma defender. vida dupla, né? Você é Batman e Bruce Wayne. Eu falo, eu não quero ter uma identidade secreta. Eu sou o Paulo. Você me encontra é o Paulo. E a simplicidade também, uma coisa que minha família, apesar de eu ter nascido durante a presidência, então, eu brinco, nasci na Granja do Torto, né? Mas na minha casa sempre foi tudo muito simples. Então a gente vai desde o Jorge Sank até o pé sujão. E eu gosto mesmo é de comer churrasco, eu gosto mesmo é de comer rabada, igual meu avô. Igualzinho. Igualzinho.